Então, bom dia para todos. Hoje a nossa aula vai ser de história, tá? Se a aula render, a gente ainda vai ter aula de geografia, mas como história, às vezes, exige um pouco mais de reflexão, né? Então, pode ser que a gente só tenha aula de história, tá? Mas vamos lá. A professora pede que vocês, então, peguem a apostila de história, mas ali no início da unidade, tá? Porque eu quero fazer uma revisão rápida do conteúdo, tá? Então, eu peço que vocês peguem a apostila e coloquem ali no início, nas primeiras páginas. Eu tenho uma pergunta, tia. Pode perguntar, Gabriel. Vai ter mais prova, nota extra ainda? Com certeza, estamos iniciando ainda. Na semana que vem, vocês já terão bastante notas extras, tá? Não, tô dizendo Professora, que não nota extra ainda. Não entendi, Gabriel. Essa semana eu tô indo vai mandar nota extra. Essa semana, não. Oi, Liz. a Larissa disse que é pra te aceitar ela não tá conseguindo entrar, tá aparecendo que tu tem que aceitar na tela dela, ela disse. Mas para mim não apareceu aqui. Ó, Bruno. Aceitei agora. Diga para ela tentar novamente, porque para mim não apareceu a solicitação dela, tá? Tá travando. Ô tia, tá travando. Normal, gente. Normal. Vocês nem precisam ficar dizendo que tá travando, tá? É normal. Vocês sabem que trava mesmo. Bom, então, para quem entrou agora, nós vamos trabalhar história e desde o início da unidade, tá? Ó, agora apareceu a Larissa para mim, já aceitei, tá? Apostila? Da apostila, aham. Tá. Vamos ver quem ainda não entrou. Me ajudem. Amanda já está, Ana Paula, Antônio, Betina, Bruno, Brian, Davi Henrique, Davi Perim, Dilney, Gabriel Aguiar e o Gabriel Ló, né? O Kim, deixa eu botar para baixo aqui. A Laís, a Lara, as duas Laras, a Larissa, a Laura ainda não entrou. Deixa eu anotar aqui. Laura ainda não entrou. Depois da Laura, o Léo já tá ali, né? A Liz e a Ana Clara estão juntas. Miguel Mai, Miguel Simadon, Miguel Fornaza, Natália, Nicolas, Pablo, Pedro. O Roger eu já vi. Suzana, Vinícius. Não. O Vitor ainda não entrou, né? Então, só não estão participando a Laura e o Vitor. Todos os outros estão. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou
pedir que vocês acompanhem, então, a explicação desde o início da unidade, tá? Não vou compartilhar a tela nesse momento, porque não há necessidade, todos têm a apostila, né? Vamos agora que estamos todos aqui já no início, tirar uma fotinho? Colocar um sorriso aí nesses rostinhos lindos que vocês têm. Mostrar o sorriso Colgate. Vamos abrir a câmera, Brian, só para uma fotinho? Isto. Deixa eu só passar para o lado aqui, porque tem gente que não aparece nessa foto. O Bruno e o Pedro podem abrir a câmera só para a gente bater uma fotinho? Pedro? Certo. Ok, pessoal. Meninas, que bom ver vocês juntas hoje. Liz e Ana Clara. Mas o correto era vocês estarem usando máscara, hein? O certo era, vocês estão juntinhas, tinha que estar usando máscara. Mas tudo bem, vamos lá. Estão bem vocês? Nenhum sintoma de gripe, nada? Então tá bom. Quem dormiu na casa de quem aí? A Ana Clara dormiu na casa da Liz? Ah, tá. Certo. Então vamos lá. Pessoal, em história, a professora começou, né, a unidade trabalhando com vocês o tema cidadania, né? O que é cidadania? Onde esse tema surgiu? Quem é considerado cidadão, né? E aí a gente viu que a cidadania é um conjunto de direitos e deveres que é de todos, né? E só é considerado cidadão quem pratica isso, né? Quem pratica, quem exerce os direitos e quem cumpre com seus deveres, né? Então, essas pessoas são considerados cidadãos. Esse termo, ele surgiu há muito tempo, né? Surgiu lá em Atenas, há muito tempo, tá? Atenas era uma cidade da Grécia, tá? Nós estamos falando aqui de muito tempo atrás. Atenas era uma cidade da Grécia, assim como várias outras cidades. Esparta, ali no mapa a gente tem, ó, Olímpia, Tebas, né? Tínhamos várias outras cidades. Ali na página 5 tem 2 mapas, tá? Um mapa da Grécia do passado e um mapa da Grécia atual. No mapa da Grécia do passado, se vocês olharem bem, vocês vão ver que o mapa está cheio de pontinho indicando as cidades, tá? Por que tem esses pontinhos indicando as cidades? Essas cidades, naquela época, elas eram consideradas cidades-estados. Por quê? Porque naquela época, né, na Grécia, as cidades, elas poderiam ter cada uma as suas leis, tá? As cidades, elas não precisavam seguir leis iguais umas das outras, tá? Então, as cidades, elas tinham esse poder de seguir as suas próprias leis, independentemente das outras cidades. E, por isso, elas eram chamadas de cidades-estado, tá? E aí, com o passar do tempo, isso foi mudando, né? Começaram, então, a ser cidades normais, e aí Atenas se tornou a capital, né? A Grécia, enfim, na Grécia, em Roma, né? No passado, não existiam leis, isso a gente aprendeu, a gente já conversou, né? Mas sem leis, era difícil de manter a ordem, né? O que acontecia? As leis, elas eram de tradição oral, como se passada, né, de pai para filho,
né? A gente já estudou tradições orais, né, na apostila anterior, e a gente sabe, então, que essas tradições, elas eram passadas de geração em geração, certo? Só que, com a conquista de territórios, né, Roma veio conquistar a Grécia depois de um tempo, e com a conquista grande de territórios, a população aumentou muito. E aí só as tradições orais já não eram mais suficientes para controlar, né, para manter a ordem. Então, eles passaram as pessoas lá em Atenas, por exemplo, se reuniam em praça pública, né, para tomar decisões. Essas pessoas, elas tinham que ser cidadãos atenienses, maiores de 21 anos, né, não poderiam ser estrangeiros, e nessas reuniões em praça pública, eles discutiam os problemas da cidade, né? E pensavam em possíveis soluções. E mais tarde, com a população aumentando, né? Viu-se então que tinha que ser feito alguma outra coisa, tinha que mudar alguma coisa. Então vieram as leis escritas, tá? E vocês viram aqui na nossa apostila, deixa eu ver qual é a página que tá, lá na página 9, que as tradições escritas, elas ajudavam as pessoas a saber, as leis escritas, desculpa, elas ajudavam então as pessoas a saber o que realmente era de seu dever, o que realmente era de seu direito, né? E quando essas leis passaram a ser escritas, então qualquer pessoa poderia ter acesso, né? Fazer uma pesquisa, ver o que era direito, o que era dever, enfim. E aí a gente tem o exemplo da Lei das 12 Tábuas, né? Que ela foi exposta em praça pública, lá em Roma, né? No passado. Essas 12 tábuas tiveram inscrições, né, algumas leis ali, sobre, por exemplo, como que se acertaria, né, como que se pagaria uma dívida, coisas assim, tá? Meio que direitos do consumidor, digamos. E aí, então, essas leis ficavam expostas. Aí, quando alguém tinha alguma dúvida, poderia ir lá, né, dar uma pesquisada, dar uma lidinha para ver o que era realmente de direito dessa pessoa, tá? As pessoas tiravam as dúvidas dessa maneira, certo? Acontece que depois das leis escritas, eu estou fazendo com vocês meio que uma linha do tempo, tá? Não sei se vocês estão percebendo isso. Primeiro, as tradições orais, depois as discussões em praça pública, depois as leis escritas, e aí depois vieram as reivindicações por igualdade de direitos, tá? Lá na página 10 e 11, a gente viu que Ciro, né, ele mandou fazer inscrições em um cilindro de barro, onde ele dava fim, né, à escravidão, enfim, ali começava-se a querer uma igualdade, né, entre as pessoas, igualdade de direitos. E a mesma coisa, ou muito parecido, né, fez o imperador da Índia, né, há muito tempo atrás, o Ashoka. Ele fez mandou fazer inscrições em várias línguas sobre, né, a igualdade de direitos, sobre a justiça, e espalhou por toda a Índia em várias línguas para que muitas pessoas entendessem, né? Então aí também uma demonstração de que as pessoas estavam querendo igualdade. Porque o que acontecia, gente? Isso não está na apostila, tá? Mas a professora pesquisou, tive ajuda aí de uma amiga professora de história, que vocês vão trabalhar com ela o ano que vem, a Jamile. E aí, o que ela me explicou? Naquela época, tinha muita desigualdade, né?
teoricamente, hoje ainda tem, né? Mas naquela época, por exemplo, assim, ó, para estudar, né? A educação é um direito de todos, certo? Mas para estudar, na Grécia, em Roma, só meninos poderiam estudar, meninas não poderiam. E ainda assim, meninos que tinham, né, uma família com poder aquisitivo, que tinham dinheiro e tal. E isso passou a mudar. Depois de um tempo, meninas também estudavam, mas mesmo assim eram meninas que vinham de famílias, né, com poder aquisitivo muito grande, tá? No Egito, só os filhos do faraó estudavam, né? O faraó e os filhos do faraó estudavam. Não tinha escola, não tinha escola. As pessoas que podiam pagar por um professor, hoje a gente chamaria de professor particular, né? As pessoas que poderiam pagar por um professor particular, elas pagariam esse professor e esse professor ia, né, na casa da pessoa, então daria aula na casa da pessoa. Aí os anos foram passando, essa desigualdade foi diminuindo porque pessoas lutavam por essa igualdade de direitos, né? Muitas pessoas lutavam, não aceitavam certas coisas. E aí, então, buscando igualdade de direitos, passou, então, a ser construídas escolas, né? As pessoas puderam frequentar as escolas. E aí, o último degrau dessa escada que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, seria a igualdade de direitos. Então, numa linha do tempo, tá? Prestem atenção, numa linha do tempo, o que aconteceu? Primeiro, as tradições orais, tá? Que eram passadas de pai para filho, as leis de tradição oral, né? Que eram passadas de pai para filho. Depois, as discussões em praça pública, onde a população também queria, né, participar das decisões e procurar possíveis soluções para os problemas da cidade de Atenas. Terceiro, as leis escritas, tá? Aí a gente tem, né, alguns exemplos, como a lei das 12 tábuas. E, por último, a igualdade de direitos, tá? Então, eu peço que vocês vão lá agora para a página 12, tá? Até aqui, pessoal, essa revisãozinha rápida que a professora fez, deixou alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Prestem bastante atenção, porque vocês vão ter notas extras, né, sobre este assunto. Eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. Qual cidade, assim, que tinha que primeiro pagar um professor para dar aula, que não dava aula para os... Grécia, em Roma, tá? Nessas regiões, não se tinha, na verdade, em lugar nenhum naquela época tinha escola, tá? Mas a gente está usando aqui o exemplo de Grécia e Roma, que eles tinham aula em casa, aulas particulares, tá? Porque não tinha escola, tá? De nada. Pessoal, olha só. Eu vou pedir para a Natália fazer a leitura do primeiro parágrafo, ali da página 12, para daí a gente fazer a atividade seguinte, tá? Estudamos que há muito tempo as pessoas buscam conquistar direitos sociais, tais como o registro das leis, para que todos os indivíduos tenham acesso às informações e a participação em decisões que envolvem o bem-estar dos moradores das cidades e a igualdade entre as pessoas. Isso, então, há muito tempo, né, esses
direitos sociais, direitos de todos. Eu preciso, por exemplo, das leis escritas para que eu possa pesquisar, me informar, né, sobre os meus direitos. Se não está escrito em lugar nenhum, qual é a prova que eu tenho que essa lei existe, né? Então, as pessoas buscam por isso desde muito tempo, em busca também da igualdade de direitos entre as pessoas, tá? Agora, de acordo com o que você estudou, eu vou fazer assim, eu vou explicar para vocês da minha forma, tá? Porque essa atividade aqui, ela tem o enunciado bem confuso, tá? Vou ser bem sincera com vocês, esse enunciado aqui, ele está um pouco confuso. Então, eu vou explicar para vocês o que a gente vai fazer nessa atividade aqui. Vocês estão vendo que tem cidadãos aqui, até as vestimentas deles mostram que eles vêm de muito tempo, né? São cidadãos gregos, atenienses, eles usavam essas túnicas, essas roupas diferentes, né? E aí, a gente deve colocar nesses degraus, dessa escada, tá? A partir do primeiro degrau, o que aconteceu primeiro, tá? Levando em conta o que está escrito nos balões de diálogo ali que eles estão falando, tá? Roger, você pode ler o primeiro balão da esquerda para a direita? Tem que abrir o microfone, querido. Tá. Leis escritas, igualdade de direitos, decisões para bem-estar dos moradores da cidade. Leis da tradição oral. Tá bom, era só um balão, mas já que você leu os 4, tudo bem. Então, primeiro balão, leis escritas. Se a gente fosse colocar isso numa escada, tá? Numa linha do tempo do que aconteceu primeiro até hoje, por exemplo, as leis escritas, elas ficariam em qual degrau? Quero ver quem é que vai saber me responder. Lembrem de tudo que a professora explicou. Foram 4 coisas nessa linha do tempo, né? As leis escritas ficariam em qual degrau? Tia, Segundo. Ô tia, eu acho que é no quarto degrau, no último degrau, porque foi a última coisa que aconteceu. Será que foi a última? No não, terceiro. terceiro. No terceiro, tá? As leis escritas ficariam no terceiro degrau. Então, vocês podem, por favor, pegar um lápis e anotar ali no terceiro degrau, leis escritas, tá? Essa foi uma conquista dos cidadãos que queriam, né, que as leis fossem escritas para que eles pudessem ter acesso. Tia, é muito ruim de escrever nessa apostila aqui no canto. Tem que ficar, o negócio não tem aqueles argolinhas, daí tem que ficar segurando. Ah, tá, vocês a apostila é sem o arame, né? A tua é com arame, tia. A minha é. Que inveja! Tia, tu recebeu ou tu colocou? Não, eu recebi assim, mas ó, a Liz colocou, ó, o arame. Bota. Como é que bota? Lá no A centro minha mãe de cópias. lá no centro de Essa da minha casa que eu botei. Que Liz? Eu botei aqui perto da minha casa, ali daquele lado. Dá para colocar, sei é onde é. só ir no centro de cópias ali que eles põem. Eu sei onde. Continuando. O segundo balão é igualdade de direitos. Em que degrau ficaria a igualdade de direitos? Eu acho que primeiro ou segundo. Segundo? Primeiro ou segundo ali. Quarto? No quarto, gente, foi a última coisa, a última conquista foi a igualdade de direitos, tá?
Ele tem 5 degraus. Como? Desculpa? Ali tem 5 degraus. Ô, tia, não dá de escrever igualdade de direito naquele espacinho ali, não? Escrevam do ladinho, gente. Tá. Eu fiz assim, ó. Eu numerei, tá? Eu numerei cada balão. E aí, nos degraus, eu numerei também os degraus, para não precisar escrever ali, porque ficava difícil. Então, eu numerei os balões e coloquei os números no degrau. Ô tia, uma coisa, como tem 5 degraus, eu não fiz, eu fiz como se o último de cima não existisse. Isso. Eu também fiz assim. Aí, decisões para o bem-estar dos moradores da cidade. Em que degrau ficaria? Segundo? No segundo, tá? As decisões para o bem-estar dos moradores da cidade, no segundo. Eu fiz que nem a tia, eu numerei. O teu esquema. Tô fazendo o teu esquema do número. Agora, pessoal, a última coisa são leis de tradição oral. O último balãozinho, né, são as leis de tradição oral, que ocuparia o primeiro degrau, né? Só sobrou o primeiro, certo? Então, vejam bem. Leis de tradição oral, decisões para o bem-estar dos moradores da cidade, leis escritas e, por último, igualdade de direitos, né? Que é tão, como é que eu vou dizer? Que existem tantas lutas, né? Por essa igualdade de direitos. Mas agora eu gostaria de ouvir um pouquinho a opinião de vocês, de quem quiser falar, tá? Vocês acham que mesmo depois de tanto tempo, de tantas lutas, nós temos igualdade para todos? Igualdade de direitos? Não. Sim, porque todos somos pessoas. Não. Não, porque tem gente... Não. Probe. Não. Eu acho que não, porque tem muita gente que desrespeita as pessoas por ela ser negra ou ter alguma doença, alguma coisa assim. Até quem tiver câncer tem direito. Todos somos pessoas, todos nós temos direitos. Eu sei, Dionei, todos nós temos direitos. Perante a lei que está escrita no papel, todos nós temos direito, né? Mas é isso que acontece. Por exemplo, todo mundo tem direito à saúde. Todo mundo tem direito à saúde. Não. Todo mundo tem, mas... Pela lei, todo mundo tem direito à saúde. Acontece isso? Não. E nós estamos falando, pessoal, vejam bem, de igualdade de direitos e não de igualdade ou desigualdade social. Rico, pobre, classe média. Não, não é isso. Nós estamos falando de igualdade de direitos, tá? Toda criança tem direito de ir para a escola. São todas as crianças que vão para a escola estudar? Não, eu conheço uma que não. Todas Na as verdade, pessoas, sim, é só todas as pessoas têm direito à moradia,
que é o básico para se viver decentemente, todas as pessoas têm direito à moradia. Isso acontece? Não. Não. Então, fica aí, É né? a quantidade de mendigo que tem por aí. Exato, fica aí um pontinho de interrogação, né? Todo mundo tem direitos. Na Constituição, pela lei, todos têm esses direitos. Mas, na prática, infelizmente, nós vemos que não é isto que acontece, né? Ô tia, sobre as escolas, dá sim a sua mãe colocar a criança numa escola pública? E daí a escola pública não precisa pagar? Pois é, Dilnei, mas assim, ó, é que vocês vivem, felizmente, numa realidade onde vocês não veem a realidade de muitas pessoas, né? No Brasil e no mundo todo, tá? Mas vamos falar aqui do Brasil. E tem um Nem material que todas as crianças vão para a escola. Olha só, vocês acham que todas as crianças neste momento de pandemia estão tendo a mesma oportunidade que vocês? Não. Estudar online? Óbvio que não. Tia, por Óbvio isso que que não. os pais dizem Nem- pra não reclamar de comida, essas coisas. Nem todo mundo tem acesso à internet, que hoje está se tornando algo assim de primeira necessidade, né? Porque nós precisamos da internet para trabalhar, para fazer as nossas pesquisas, para estudar, para nos informar quanto às notícias, né, que acontecem no mundo todo. E nem todo mundo tem internet. Então, como é que essas crianças vão ter aulas online, né? Não tem como. Ô, tia, Oi? eu vi uma reportagem que o cara, ele tava lá na Síria, na guerra, e lá eles não têm praticamente nada, né? Não tem comida, não tem nada. Aí ele veio e não sabia que coronavírus existia. Aí ele veio pra cá e ficou desinformado, assim, não sabia o que fazer. Eu acho que lá a informação demora muito a chegar, né? Pois é. Então, assim, foi só uma reflexão, só não, né? Foi uma reflexão bem importante para que a gente percebesse que no papel temos direitos, mas a gente tem que fazer valer esses direitos, né? E existem muitas pessoas que procuram realmente fazer valer esses direitos, né? Mas algumas pessoas que não têm conhecimento dos próprios direitos acabam aceitando tudo, aceitando qualquer coisa de qualquer jeito, porque não tem a informação necessária, né? Falta informação, falta mais responsabilidade e empatia do poder público, né? Falta muita coisa para até que todos tenham seus direitos garantidos e possam usufruir desses direitos, né? Bom, terminando esta atividade, vocês podem virar a página e agora a gente vai falar da conquista de direitos em outros tempos, tá? Meu Deus, como é cedo ainda, gente. Já fizemos tanta coisa, falamos de tanta coisa e ainda é muito cedo. Mas assim, gente, ó, se a professora terminar o que foi previsto, a aula não precisa ir até às 11, tá, gente? A aula vai até a hora que terminar o que a gente tem para fazer, tá? É que às vezes a aula... Se acabar 10h30, tia, encerra? Se acabar 10h30, eu encerro, não tem problema, tá? Ontem acabou 15 minutos antes, né? Ontem. Não lembro. Não, acabou 10h45. 10h47 ontem. É? Foi terça porque tinha aula de inglês, né? Hoje é quarta. Não, hoje é quinta. Hoje é quinta. Hoje é quinta? Vamos lá, então. Como que ontem é terça?
A conquista de direitos em outros tempos. Eu vou pedir para Lara da Silva fazer a leitura. Lara? Eu não sei por que a Lara não consegue me ouvir. Peraí só um pouquinho, gente. Ô, tia, ontem eu Oi. conversei com ela falou que a internet às vezes dela fica caindo. Mas ela tá aqui, ó, tô vendo. Ela tá com a Ela câmera. tá aqui? Ela tá aqui, se não tiver saído. Lara. Só um minutinho, tá? Vamos. Oi, tia. Tu tá acompanhando a aula, Lara? Tu não tá me ouvindo? Por quê? Ô, tia, eu tenho que ver com minha mãe. Eu tenho que trazer alguém aqui em casa, porque ela caindo o tempo todo. Mas tu tá online, eu tô te vendo aqui. Sim, tia, mas não dá pra escutar. Eu vou tentar sair de novo e entrar pra ver se dá. Lembra que ontem você mexeu no volume e deu certo? Porque daí se você não tá me escutando, não adianta nem ficar na aula, né? Não, o que tu vai entender? Fica complicado pra ti, né? Tá? Tenta resolver isso, tá bom? Então tá. Vamos ver. Câmera desligada. Hã? Olha quanta gente com a câmera desligada. Todo mundo com a câmera ligada agora. Já tô anotando aqui quem está com a câmera desligada, tá? Porque a partir de agora eu vou informar os pais sobre a câmera ligada. Brian, vamos fazer um teste. Abra sua câmera. Vinícius também, vamos fazer um teste. Abra sua câmera. O Pedro também, vamos fazer um teste, tá? E eu não quero ver o teto, eu quero ver vocês. Vamos fazer um teste para ver se vai travar. Porque não faz sentido, né, gente? A câmera travar só porque a internet ficar travando só porque a câmera está aberta. Brian, você está me ouvindo? Pedro. Meu Deus do céu, Maria. Tia, tá com a câmera desligada. Eu acho que o Brian. Brian, você está me ouvindo, Brian? Ô, tia, o Brian tava na casa da avó dele, daí eu acho que ele tá sem câmera. Não, ele tá com câmera porque eu bati foto. Sim. Ele ligou agora ninguém. E ele tá me ouvindo? Brian. Tá tudo preto. Tá fingindo. Vamos lá. Vai, ele nem tá na aula ainda. Vinícius, você pode ler o primeiro parágrafo, a conquista de direitos em outros tempos? Você pode... Você pode ler o primeiro parágrafo? Primeiro parágrafo. Pode fechar a tua câmera, Vinícius. Você realmente não dá para ficar com a câmera aberta. É ali na busca de liberdade ali. Muito tempo depois. Página 13, Vinícius. Tá. Lara, está me ouvindo agora? Sim, tia, eu saí e entrei de novo. Ah, tá. Muito tempo depois que aconteceu em Atenas,
e Roma, as ideias de liberdade se espalharam e chegaram até outros continentes. Isso. Só fazendo aqui uma ressalva, é Atenas, tá? Não é Antenas, tá bom? Então, depois do que aconteceu em Atenas e Roma, tá? Essas ideias de liberdade se espalharam pelo mundo todo. Lara da Silva, vamos ler o segundo parágrafo? A sociedade já havia vivenciado muitas mudanças, mas mesmo após tantos anos, permanecia a busca por direitos e liberdade. Isso, então, muitas mudanças aconteceram, né? Mas ainda se buscavam direitos e liberdade, né? Liberdade de expressão, de poder falar o que pensa e vários outros direitos, tá? O terceiro parágrafo pode ser lido pela Liz, por favor. Essas conquistas precisavam ser asseguradas em documentos escritos. Por isso, nos Estados Unidos, por exemplo, foi elaborada uma Constituição em que estavam registrados todos os direitos e deveres reconhecidos pelo governo. Esse tipo de documento tem como objetivo garantir o cumprimento de tudo o que está nele registrado. Isso nada mais é do que a Constituição, tá? Então, nos Estados Unidos, foi elaborado esse documento, onde ali estavam escritos todos os direitos dos cidadãos. Ô, tia, Oi. ali naquela foto ali são tudo a mesma pessoa ou é pessoa diferente? Porque é todo mundo igual, com penteado feio. São muito parecidos, tá? Mas não são todos iguais, não. Então, pessoal, esses direitos, né, estão escritos na Constituição. É claro que com o decorrer do tempo algumas coisas, né, foram mudando e esses direitos também foram mudando, mas esse documento, o objetivo maior dele é garantir que tudo que está escrito nesse documento seja cumprido, tá? Então, é muito importante ter esse documento escrito, certo? Aqui, nessa imagem que o Miguel estava falando, nós temos a representação do momento da assinatura da Declaração de Independência dos Estados Unidos, em 1776, certo? E aí, nesse momento dessa assinatura, então, foram incluídos os direitos dos cidadãos, tá? Vamos ver a Laís. Pode ler o próximo parágrafo? A Declaração de Independência dos Estados Unidos protegia os direitos dos cidadãos tratados de diversos temas, por exemplo, liberdade, segurança, compra, venda e uso de bens materiais próprios, terra e objetos. Isso, então, essa Declaração da Independência, né, ela protegia os direitos dos cidadãos e tratava de vários temas: liberdade, segurança, compra, venda, né, e o uso de bens e materiais próprios, tá? A partir daí eu poderia comprar alguma coisa, essa coisa ia ser minha, né? Eu teria direito sobre aquilo que eu estava comprando, tá? Nessa página, vocês estão vendo que tem ali um QR Code, né? Esse QR Code aqui, eu usei todos os QR Codes da apostila, acho que é esse aqui, que vocês vão ter aqui essa imagem, né, da assinatura da Declaração da Independência, só que vocês vão ter uma lupa. E onde vocês passam com essa lupa, a imagem fica muito ampliada. E aí vocês conseguem ver
muitos detalhes ali da imagem, tá? Quem quiser depois, claro, tem que ter o aplicativo, mas acho que alguns celulares não precisam, né? É só colocar a câmera. A professora tem o aplicativo, RA positivo, e aí eu fiz aqui, e é bem legal, assim, dá de ver a imagem bem amplificada, tá? Ampliada. Ô tia, eu acho que não dá só pela câmera, tem que ser do aplicativo. Não dá, a Lívia tem um outro celular, um outro tipo de celular, e ela fez no celular dela sem o aplicativo. No meu dá. Agora eu vou pedir para que vocês abram a apostila e fique aberta, página 12 e 13. Ô tia, mas não tem como fechar, ela tem que ficar aberta. Porque não tem o ferro. Tá bom, Bruno, então deixa aberta. Vocês vão perceber aqui embaixo, no rodapé aqui da página, tá? 12 e 13, vocês têm ali uma espécie de linha do tempo, tá? Só que assim, começa com 539, AC, já expliquei para vocês que é antes de Cristo, né? Depois vem 450, 430, 240, e depois já pula para 1776, depois de Cristo, já não tem mais o AC, né? Eu quero explicar para vocês essa diferença, como é que a gente consegue entender o que aconteceu antes e depois, tá? De Cristo. Porque se vocês perceberem, ó, 539 antes de Cristo é o que vem primeiro aqui nessa linha do tempo, né? Porque realmente é o que aconteceu primeiro. Os anos que se passaram antes de Cristo, a gente conta diferente, tá? A gente conta assim, 1 ano antes de Cristo, 2 antes de Cristo, 3, 4, 5, 6, 7. A gente vai aumentando para trás. Por quê? Porque aqui, na primeira imagem, por exemplo, a gente tem 539 anos antes de Cristo, ou seja, Cristo nasceu 539 anos depois daquilo ali, tá? Depois a gente tem 450 antes de Cristo. Então, Cristo nasceu 450 anos depois desse ocorrido, tá? E assim, em 430, em 240 e, claro, outros acontecimentos, mas que aí a gente não tem aqui, tá? Assim que Cristo nasceu, então passou-se a contar o ano 1, 2, 3, né? Até, ó... Agora é importante você esperar, Vinícius. Se você puder esperar, é importante. Aí aqui a gente começa com 1776, depois 1789, e aí vai crescendo. Então, a partir do nascimento de Cristo, vai crescendo, né? Estamos em 2020. Antes do nascimento de Cristo, ia diminuindo, tá? Lá no 6º ano, vocês vão aprender isso com a professora de História, com a professora Jamile. Mas só porque, como já estamos falando sobre isso, a professora quis dar uma pincelada para vocês entenderem quando a gente fala, né, antes e depois de Cristo, tá? Vai lá, Vinícius, rapidinho. Página 14, pessoal. Deixa eu me atualizar da hora aqui. Na página 14, a gente tem uma imagem. Leia esta imagem de documento e o texto explicativo correspondente. Na verdade, aqui nós não conseguimos ler, né, o que está nesse documento, tá? Mas esse é um documento importante e aqui tem a explicação deste documento. Eu vou pedir para a Betina fazer a leitura da explicação do documento. Pode ser, Betina? Uhum. A imagem mostra um trecho do conjunto de leis criado pelos representantes dos Estados Unidos
No documento, é possível ler essa afirmação: nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma união mais perfeita, estabelecer a justiça, assegurar a tranquilidade interna, prover a defesa comum, prometer o bem-estar geral e garantir para nós e para nossos descendentes os benefícios da liberdade. Promulgamos e estabelecemos essa Constituição para os Estados Unidos da América. Constituição dos Estados Unidos da América, 1787, online. Isso. Então, olha só, aqui explica muito bem o porquê da Constituição, né? Então, as pessoas queriam o bem de todos, o bem-estar, queriam segurança, né? Queriam justiça, paz, tranquilidade. E para isso, né, para que isso acontecesse, então, resolveram colocar isso no papel, né? Escreveram a Constituição, tá? Agora, aqui a gente tem algumas atividades, certo? Eu vou esperar que vocês leiam, façam, só que, gente, isso é tão fácil que eu vou dar 5 minutinhos para vocês responderem. Vou ficar em silêncio e vou dar 5 minutinhos para vocês responderem a A e a B, que é muito fácil. O que é Constituição mesmo? Você tá com o microfone desligado. Tá, obrigada. Tenta lembrar o que eu expliquei que é Constituição. Ô, tia, a B ali não dá para fazer. Claro que dá. Você não vai se referir ao documento, e sim à explicação que está do lado, né, Dilnei? Ah, tá, porque eu não ia conseguir ler aquele quadro todo ali. Ô, Vinícius, a Constituição é um documento elaborado com as leis que regem, né, um país, tá? Um estado, um município, tá? Então, na Constituição, você tem todos os direitos do cidadão daquela determinada localidade. Tá. Ô, tia, acabei. Agora eu acabei. Ô, tia. Alguém me chamou? Sim, tia, fui eu, Vitor. Ô, tia, até que página que tu planejou a aula? Vitor, eu não vou dizer até que página, tá? Vocês têm que ficar comigo aqui até a hora que eu terminar. Uhum. Acho que todos terminaram, né? Então, vamos lá. Esse documento mostrado na imagem é o quê?
Constituição. Constituição. Muito bem. Não é um testamento, não é uma carta pessoal, não é uma certidão de nascimento, né? A letra B. De acordo com o texto explicativo, escreva as palavras citadas no documento que estão relacionadas aos direitos dos cidadãos. Que palavras que eu posso tirar ali do texto que estão relacionadas aos direitos? Quem gostaria de ler? Eu, Ana Clara. Pode ler, Ana Clara. Eu coloquei tranquilidade, defesa, bem-estar e liberdade. Poderia acrescentar alguns, assim, um pouco mais importantes, tá? Alguém mais fez alguma coisa? Lara? Matos? Eu coloquei parecido, só que eu coloquei um pouco mais antes. Eu coloquei os benefícios da liberdade, promover o bem-estar geral e assegurar a tranquilidade interna. Tá. Também poderia ser melhorado, tá? Olha só, os termos... Desculpa, alguém falou alguma coisa? Fui eu, tia. Eu coloquei o que as duas falaram. O Kim? É. Então, nós poderemos colocar as leis, justiça, liberdade e bem-estar geral. Lei, justiça. Leis, justiça, liberdade e bem-estar geral. Professora, posso ir no banheiro? Claro. Dilnei, como é que você fez a sua resposta? Eu não consegui pegar nenhuma letra ali. Eu também fiquei meio confuso. Ô, Dilnei, eu ditei 3 vezes a resposta e você não copiou, Dilnei. Dilnei, eu acho que tá na hora de tu levar um pouquinho mais a sério, meu querido. Ô tia, então ali é leis, justiça, liberdade e bem-estar geral, né? Isso mesmo. Roger, a tua câmera está fechada? Calma aí, eu vou lá desligar o alarme. O alarme deve estar tocando. Bandido chegou em uma casa. Ui, credo. Agora, vamos virar a página. E agora nós vamos falar de um outro documento que também foi muito importante quando se fala de direitos, tá? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vamos ver onde é que surgiu e como que contribuiu, né, para o mundo todo, na verdade. Vamos ver. Miguel Simadon, você pode ler o primeiro parágrafo? A busca por liberdade e igualdade se difundiu por várias partes do mundo e chegou à França. Essas ideias foram expressas em um documento criado em 1789, que ficou conhecido como Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Isso. Quando a gente fala em difundiu, né, ela se espalhou por várias partes do mundo. E
esse documento, que foi criado em 1789, ele ficou conhecido, então, como Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá? O segundo parágrafo, o Kim pode ler, Kim? Os franceses registram suas conquistas nesse documento, no qual se afirma que todas as pessoas têm direito à liberdade, à igualdade, à propriedade e à segurança. Isso, liberdade, né? As pessoas eram livres, então. Igualdade, teoricamente as pessoas teriam os mesmos direitos, né? Direitos iguais. Propriedade, quando eu tenho as minhas coisas, a minha casa, né? As minhas terras, né? E a segurança, né? Onde, então, os governantes ficariam responsáveis pela segurança do povo, né? Agora, Lara, pode ler o terceiro parágrafo? Lara da Silva. Conforme o entendimento dos franceses, esses direitos valiam para todas as pessoas e não somente para os habitantes da França. Isso, então, esses direitos, conforme, né, o que os franceses entendiam, eles podiam ser válidos para todas as pessoas e não somente para os habitantes da França. Eles acreditavam que liberdade, igualdade, direito à propriedade e à segurança fossem direitos de todos os cidadãos do mundo todo e não somente para quem habitava na França, né? Aqui a gente tem uma pintura retratando a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, tá? A pintura, né, de 1789, tá? Vamos virar, então, a página. E aqui a gente tem um jogo, tá? Só que esse jogo aqui é difícil de fazer online, né? E aí, por isso, a professora resolveu fazer de forma diferente. Eu vou chamar um aluno, tá? E vou pedir para que esse aluno responda, certo? Se esse aluno não souber responder, ele vai chamar um outro colega. Só que quem souber responder vai ganhar um sinalzinho de mais na nota, tá? Não é um ponto, é um sinalzinho de mais que aí depois a professora vai analisar de que forma a professora vai fazer isso, tá bom? A professora explicou, revisou o conteúdo, perguntei se tinham dúvidas, então agora eu vou fazer essa brincadeira com vocês e vocês terão a oportunidade de melhorar a nota que ainda nem aconteceu, né? Vocês nem tiveram nota extra ainda de história, mas já tem oportunidade de melhorar a nota, tá? Deixa eu ver. Por onde eu vou começar? Oi? Eu tenho uma pergunta. Tipo assim, ó, tu me escolheu, aí eu não sei a resposta. Aí eu pego e escolho, sei lá, qualquer pessoa. Aí essa pessoa, na próxima rodada, escolheu ela não sabe, ela pode me escolher de novo ou não vale? A gente vai procurar escolher colegas diferentes para que todo mundo participe, tá? Depois que todo mundo participou, aí pode repetir. Tá? Só deixa eu me organizar aqui com uma coisinha. Tananã, tananã. Aqui. Certo. Vamos começar pela primeira. Caiu uma coisa aqui que eu não sei o que é. Eu vou chamar... Deixa
Deixa eu ver aqui do lado quem tá aqui. Eu vou chamar o Antônio. Já é chamado de Benício. Antônio, presta atenção. Que noção relacionada à palavra cidadão teve origem há muito tempo em Atenas, lá na Grécia? A noção disso teve origem em Atenas. Olha bem, está relacionada à palavra cidadão. Se você não consegue, daí diz assim, tia, não lembro, vou passar para o fulano. Não lembro. E para quem que você passa? Vai pro Kim, já que ele tá pedindo que não. Pro Kim. Vai lá, Kim. Tia, é cidadania. Cidadania, exatamente. A noção de cidadania surgiu em Atenas, na Grécia. Então, Ganhou mais. pessoal, vocês estão com o material na mão. Eu não tenho como dizer para vocês não procurarem, tá? Então, o Kim já ganhou um sinal de mais. Quem não acertou, pessoal, quem não conseguiu, não vai ganhar o sinal de mais, mas também não vai ganhar sinal de menos, tá? Não se preocupem. Não vai mudar, não. Eu nem pesquisei, Não vai ganhar. eu nem pesquisei. Agora, a segunda. As ideias expostas na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão ficaram restritas somente à França? Vamos ver. Bruno. Pode repetir? As ideias expostas na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão ficaram restritas à França? Tá, mas ô tia, vê se eu entendi. É para dizer sim ou não? Então, explica isso. É para dizer sim ou não, mas explica. Eu quero que tu explique, porque dizer sim ou não pode ser que tu acerte assim, né? Chutando. Eu quero que tu explique um pouquinho. Sim ou não e por quê? Tá na... Qual é o negócio mesmo que eu esqueci de novo? Não, agora passa para alguém, Bruno. Tá bom, então tá, deixa eu pensar. Vou passar para Miguel Fornaza. Quero ver. Vai lá, Miguel. Não sei como é que é. Passa para alguém. Passa pro Pablo. Vamos passar para uma menina também, né, gente? Pablo, tu sabe a resposta? Peraí, deixa eu ler. Não, tô perguntando se tu sabe. Se é para ler a apostila, daí não dá. Não, tô lendo a pergunta. A pergunta, as ideias que foram expostas na Declaração do Homem, dos Direitos do Homem e do Cidadão, elas ficaram restritas somente à França? Não lembro. Então passa. Então vou passar para uma menina, já que a tia pediu. Isso, obrigada. Vamos ver. Pode ser a Lara Matos. Vai lá, Lara Matos. Ela tá com um sorriso tão grande que eu acho que ela sabe. É por causa que ele acho que é liberdade. Ah, a pergunta aqui, né? Isso. Não, eles queriam expor, colocar para mais pessoas além da França. Exatamente, Lara. Muito bem. Lara Matos, pontinho aqui de mais, tá? Sinalzinho de mais. A França, quando fez essa declaração, gente, a professora deixou isso bem claro.
Olha como tem gente que não está prestando atenção na explicação da professora. A França acreditava que esses direitos, né, de igualdade, de direito à propriedade, que isso devia ser direito de todo mundo, de todo e qualquer cidadão, e não apenas dos cidadãos franceses, tá? Isso está bem claro no texto e a professora também deixou bem claro na explicação. Parabéns, Lara. Agora eu vou fazer a outra pergunta. Complete a frase: Constituição é um conjunto de quê, Lara da Silva? Ai, eu não sei, eu tava tentando ver, mas eu não lembro. Essa é bem fácil, hein? Passa para alguém, Lara. É muito fácil, Miguel Simadão. Vai, Simadão, não foi eu que falei, é muito fácil. Constituição é um conjunto de leis. Claro, né, gente? A Constituição é um conjunto de leis. Lembram que a professora falou? A Constituição é um documento onde ali estão todas as leis que regem um país, né? Quando eu tenho dúvidas sobre alguma coisa, alguma lei, algum crime que foi cometido, enfim, o que eu tenho que pesquisar? A Constituição, tá? Lá estão todas as leis que regem um país. Então, Miguel Simadão, sinalzinho de mais. Agora, eu vou perguntar para Amanda. Que pessoas participavam da cidadania ateniense? Quem eram aquelas pessoas que podiam participar, né, das discussões em praça pública? Se não sabe, pode passar. Eu passo para Betina. Vai, Betina. Olha, eu acho que é assim, ó. Os moradores de Atenas e as pessoas maiores de 21 anos. Isso mesmo. Só os cidadãos atenienses, né? E só eram considerados cidadãos atenienses aqueles que não eram estrangeiros, né? Que nasciam e moravam em Atenas. E para isso também precisava ter mais de 21 anos, tá? Muito bem, Betina. Agora, em Atenas, onde os problemas da cidade eram discutidos? Nicolas. Tá muito fácil, né? Se não sabe, pode passar. Não lembro. Pode passar para alguém. Ana Clara vai dar um piripaque se ela não for chamada. O Vitor. Vai, Vitor. Ô tio, eu acho que... O Vitor tá com a apostila, não vale. Vai, Vitor. Foi lá na Praça de Atenas. Na praça... Em praça pública, né? A tia Isso deu a mesmo, resposta Vitor. na outra. A tia tinha dado a resposta. Pois é, mas tem que prestar atenção para responder, né? Então, isso. Nossa, Em praça pública eram discutidos os chamados problemas citadinos, tá? Que eram os problemas da cidade, ok? Agora, já que as duas ali estão em dupla, eu vou pedir para elas responderem a última.
O que o imperador Ashoka respondia? Respondia não, defendia. Defendia a justiça, a igualdade, a diferentes religiões. Vai lá, Liz, ajuda. Eu sei. Alguma coisa da escravidão lá e ele não gostava da escravidão. Isso. Mas já tá bom, meninas, já tá bom. Olha só. Ele defendia, então, a ideia de justiça, de igualdade para todos, o respeito, né, às diferentes religiões, defendia o fim da escravidão, e ele também defendia, e isso é muito importante, ele defendia que outras pessoas de outras regiões deveriam praticar isso, e não apenas o seu povo, né? Por isso que quando ele colocou aquelas inscrições, aquelas 33 inscrições, né? Ele colocou em várias línguas e espalhou pela Índia, porque ele acreditava que todas as pessoas deveriam ter acesso a isso, né? E não somente o povo da Índia, tá? Vamos ver. Ou tinha indígena que fala que não é na Índia, ou é hindu? Hindi, né? Indiano? Não, eles falam hindi, a língua deles é hindi, e eles são indianos. Indígenas são índios, né? Entendeu? Entendeu, Miguel? Entendi. Certo. Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu já fiz todas essas perguntas, vocês já responderam e eu já expliquei também todas elas. Mas eu vou continuar fazendo essas perguntas para ver quem é que realmente está prestando atenção, tá? Então, quem eu não chamei, eu vou chamar para ver se estão ligados no negócio. Davi Henrique, que noção relacionada à palavra cidadão se originou há muito tempo em Atenas, na Grécia? Cidadania. Ótimo, cidadania. As ideias expostas na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão ficaram restritas à França, Laís? Não? Não, por quê? Porque... Ai, gente, me deu uma panezinha aqui, peraí. Vocês estão me ouvindo? Sim! Nossa, ele simplesmente apagou e voltou. Levei um susto. Laís, a sua resposta, Laís? Não, porque... Laís, presta atenção no que a professora vai falar. Quando vocês estiverem em aula, nada de cachorro no colo, nada de distratores perto de você. Você precisa prestar atenção, tá? Certo? Larissa, a mesma pergunta que eu fiz para tua irmã. Não tô te ouvindo, amor. Não tô te ouvindo.
Ô, tia, ela tava de microfone aberto, só que não tava conseguindo. Pois é, Larissa, o teu microfone estava aberto. Tu não tá com um fone conectado, será? Bota pra ver o fone. Agora acho que vai dar. Tenta falar. Ô, tia, às vezes pra mim parece que ela tá falando, mas fala bem baixinho. Não consegui ouvir. Tia, será que o microfone não tá fechado porque não tá aparecendo a tela dela? Tá, tia, talvez é o volume da Pode chamada falar, dela, que Laís. tá muito baixo. Eu vou falar por causa que não dá no iPad. Tá. A mesma pergunta que eu fiz para sua irmã. Lá. Não, porque é do índio? Não, olha só. As ideias expostas na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foram restritas somente à França? Não, foram para um montão de pessoas. Não só da França. Isso mesmo, né? Os franceses queriam que todas as pessoas tivessem acesso a esses direitos. Tia. Posso falar de baixo? Não, porque se tu tá pedindo é porque tu sabe, né? Vou te perguntar outra, seu malandrino. Vinícius, que pessoas participavam das discussões em Atenas? As pessoas de lá e também, só que tinha que ter 21 anos, tem que ser de lá e 21 anos, daí era liberado. Cidadãos atenienses, né, nascidos lá, não podiam ser estrangeiros e a partir de maiores de 21 anos. Isso mesmo. Deixa eu ver. Natália. A Constituição é um conjunto do quê? De leis. De leis, muito bem. Quem ainda não foi, pessoal? Gabriel Ló, né? Eu não fui. Gabriel Ló, em Atenas, onde eram discutidos os problemas? Na praça pública. Em praça pública, muito bem. Deixa eu fazer uma anotação aqui. Tá. O que o imperador Ashoka defendia? Vamos ver Gabriel Aguiar. Ele defendia as leis. O que ele defendia, Gabriel? O que ele queria? Os direitos. Que direitos? Essa é um pouco mais difícil, tá? Mas presta bem atenção que a professora vai perguntar para outros colegas e depois eu vou explicar novamente, tá? Presta atenção. Suzana, você sabe? Tia, eu acho que é paz, a justiça e a igualdade. Mais algumas coisas, mas isso também, tá? Quem ainda não foi? Miguel Mai. Miguel Mai, tente completar, então, o que a Suzana disse. Respeito às religiões e também as escravidões. A escravidão, né? Isso mesmo, isso mesmo. Agora eu vou tentar aqui procurar uma outra pergunta para falar para quem ainda não foi, tá? Vamos ver. Tia, o Brian disse que não foi. Léo,
que ainda não foi? Tu lembras o que foi escrito e registrado, né, no cilindro de Ciro, o rei da Pérsia? Tia, pelo que eu me lembro, ele libertou os escravos, né? E fez mais algumas leis lá, né? Ele registrou, então, o fim da escravidão, como você falou. Fim da escravidão, isso. E respeito a alguma coisa, Léo. Respeito às religiões. E o respeito às religiões, isso mesmo. Mas alguém ainda não foi, gente? Eu, tia. Ana Paula, vamos ver. Ana Paula, antigamente, os cidadãos, para terem acesso, né, às leis, era muito difícil, porque essas leis, elas não ficavam assim expostas com tanta facilidade como temos hoje, né? Hoje, se você precisar procurar alguma lei, né? O que você vai fazer? De que modo você vai procurar? Vou procurar na internet. Na internet, mas em que lugar? Na net. Você também vai procurar nos livros. Na internet, eu vou procurar no site da prefeitura. Não. Um site confiável. Num site confiável, ok. Mas existe um documento, né? Chamado Constituição. É lá que estão todas as leis que você precisa, né? Se você precisar se informar sobre alguma lei, você pode procurar na Constituição, tá? Porque é bem como você falou, se você for procurar na internet, existem milhões de sites, né? E aí, qual será o site confiável, né? Então, a Constituição é o documento mais confiável que a gente pode pesquisar uma lei, tá? Alguém mais ainda não foi? O Brian não foi, ele botou O Brian não me responde, né? Eu pergunto, ele não responde. Ô, tia, eu perguntei pra ele, ele foi no banheiro quando tu falou com ele, tá? Ele tinha ido no banheiro. Ah, tá. Então tá. Brian, você está me ouvindo agora? Sim. Tá, então eu vou procurar aqui uma pergunta para você. Vamos ver. Ô, Brian, você saberia me dizer, diante de tudo que a gente estudou, qual o significado da palavra cidadania na atualidade? Ser uma pessoa do bem, obedecer às leis. Olha só, o termo cidadania, gente, ele se refere ao direito das pessoas, né, de participar das discussões para o bem da comunidade, para o bem comum, né, e também para a organização de uma sociedade. Além de respeitar as normas sociais, como o Brian falou, né, o respeito às leis, né. Então, o termo cidadania se refere a isso, a prática da cidadania, né? Participar daquilo que eu posso, daquilo que eu tenho acesso, né? Para poder... Que é isso, gente? O que o Johnny botou? Ô, tia, foi o Junei que botou no chat. Jesus do céu. Vou falar nada, não vou responder. Ô, tia, eu tinha saído da reunião porque minha Eu vou net ver estava sem fácil. Eu apertei Enter sem querer.
Certo, pessoal. Então, assim, cidadania se refere ao direito que as pessoas têm, né, de participar das discussões para o bem comum, procurar soluções para a sociedade onde ela vive, né? Além de ter que cumprir com todas as normas sociais, né, com todas as leis, tá? O termo cidadania hoje, então, significa isso, tá? Deixa eu te ver a hora. Bom, 10h33. 10h33, isso mesmo. Olha só, enquanto eu vou preparando uma coisa aqui, eu peço que vocês façam o labirinto da página 17. Ô, tia, eu não fui. Eu tava entediado e já fiz. Eu também. Ô, tia, o Pedro não foi. Ô, tia, eu também já fiz Tá, então eu vou falar mais uma vez para vocês. Vocês só devem fazer as atividades que a professora orientar. Não quero que façam atividades que eu não pedi. Porque daí quando eu for pedir, eu já fiz. Não existe isso de estava entediado e já fiz. Eu tenho que explicar a atividade. Façam o que a professora pedir, por favor. Eu tava vendo e agora que a tia mandou. Eu posso começar a fazer, tia? Ô, tia, eu não Todos fazendo o labirinto, tá? Acabei de labirinto. Ô, tia Maiara. Oi. O Pedro disse que ele não foi ainda naquilo lá de tentar falar aquela atividade lá que tu fez. Ah, tá, que eu fiz as perguntas? Tá, eu já vou ver uma pergunta para ele então, tá? Acho que eu acabei. Ô, tia. Pedro, então, já que eu não fiz, né, nenhuma pergunta para você, você poderia responder em que local que surgiu a ideia de cidadania? Na praça pública. Em Atenas. Em Atenas, né, na cidade de Atenas, na Grécia Antiga, tá? Muito bem, pessoal, conseguiram ali resolver o labirinto? Sim. Sim. Bem fácil, né, gente? Bem fácil, diga-se de passagem. Mas isso ali está demonstrando o quê? Ui, quase quebrei minha cadeira. Todas as pessoas, homens, mulheres, né, jovens, adultos, todos eles queriam fazer valer os seus direitos, né? Então, ali demonstra o quanto as pessoas estavam em busca dos seus direitos, tá? Ai, bati a mão aqui, feio, tá doendo. Tia. Agora, A mãe tá se cagando de rir aqui. Quê? A mãe tá se cagando de rir aqui. Porque eu quase caí? Uhum. Isso vai pro YouTube. Ela tá chorando. O vídeo que eu vou botar pro YouTube. Gente, acho que eu quebrei a cadeira e a cadeira é nova. Não sei o que eu fiz aqui. Meu Deus. Para os 8 quilos que eu ganhei na quarentena, de certo. Tá. Deixa pra lá. Já riram de mim, né? Tá bom. Tia. Eu já vi cada vídeo de professora pagando mico. Eu vi um canal no YouTube, eu vou postar. Não façam isso! Eu já vi cada vídeo de professora pagando mico em aula online e eu morria de rir e sempre dizia, eu nunca vou passar por isso. Agora quase... Mas pode passar, tia.
Pois é, quase dei com a cara no chão agora, né? Mas Mas enfim. teve aquela professora que foi misturar duas cores, falando que ia dar roxo, foi lá e deu preto. Não vi? Não vi isso. Eu vi uma que ela estava numa cadeira que rodava, e aí a cadeira foi para trás e ela levou altos tombaços, assim. Ô, tia. Branco, eu tô falando no chat. Olha só, chamando. gente, vamos encerrar. Tem. Ô, Dilnei, não quero mais que use o chat, tá? Principalmente para fazer o que você está fazendo. É só tu bloquear. Ele já fez tá de bloquear. Mas olha só, gente, sabe o que eu quero que vocês entendam? Eu estou falando de leis com vocês, não estou? A lei, a regra, ela existe para quê? Para cumprir? Para ser cumprida. Para ser cumprida. E se a professora, a escola, colocou a regra, por que eu vou descumprir? Mesmo que o chat esteja aberto, é uma regra. Não é para usar o chat para conversar com os colegas. Então, se eu sei que eu não posso, eu não vou usar e ponto. Agora tu coloca uma mãozinha de legal assim, né, Dilnei? Mas eu sempre tenho que ficar chamando atenção. Coloca muito legal, coloca essa mão porque eu entendi. Ah, entendeu? E vai cumprir? É óbvio. Ah, então tá bom. Pessoal, tarefa, tá? Vamos para a tarefa. História, então, né? Já que hoje estudamos história, nós vamos trabalhar história na tarefa, páginas 71, 72 e 73, tá? Só que a questão 6 da página 73, ela vai... Repete, por favor. É livro de atividade. Livro de atividades. Página. Eu já vou colocar lá no Whats, tá? Já vou colocar lá, mas se vocês quiserem anotar no caderno, como estão fazendo, né? Livro de atividades, página 71, 72, 73... Só que a questão 6 da página 73, ela vai terminar lá na página 74, tá? Tem a letra C lá na página 74. Certo? Então, 71, 72, 73... 74 até a letra C somente, tá? Número 7 não precisa fazer. No grupo, né? Você já falou? Vou mandar no grupo agora, tá? Tá bom. Beleza, então? Alguma dúvida? Não. Oi, tia Mayara. Oi? Eu tô me matando de rir que eu lembrei de ontem agora. Teve jogo do Paris Saint-Germain, né? Daí, com 2 minutos, eles fizeram 2 gols. Daí, minha madrinha, ela tava aqui embaixo, lá, tomando café. Tia, eu dei uma gritaria. Eu tava jogando com meu amigo. Ele desligou. Eu tava em chamada com ele. Ele desligou de tanto que eu gritei. A minha madrinha veio até aqui em cima achar que tinha acontecido alguma coisa. De tanto que eu gritei. Nela, então. Tava te roubando. Pessoal, ó, então tá, eu vou encerrar, que eu vou lá passar um gelolzinho aqui na minha mão, tá? Tchau! Que deu uma machucadinha. Tchau, tia! Tchau, gente! Até amanhã! Amanhã não Até!